bem, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá para Mateus, capítulo 5, versículo 7. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Continuando aí o nosso estudo do Sermão das Bem-aventuranças, a nossa série. Começamos, já tem aí, se não me engano, já umas 7 pregações, Se eu não me engano, posso estar errado. E esse estudo vai do capítulo 5 até o capítulo 7, Nós já só estamos no 7º versículo do capítulo 5. Então vai longe. Então, Mateus capítulo 5, versículo 7. Vamos ver mais uma bem-aventurança hoje, dessas que nós estamos dentro aqui do sermão do monte, aqui a parte do sermão das bem-aventuranças. Versículo 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, que vamos ouvir agora a respeito desse assunto, misericórdia. Senhor, já traga, Senhor, através dessa mensagem, a ideia tão maravilhosa, o conceito dessa palavra misericórdia às nossas vidas. E assim, Deus, que ao aprender o conceito da palavra misericórdia, possamos também exercer a misericórdia como nos é requerido aqui. Bem-aventurado os misericordiosos, aqueles que exercem a misericórdia, porque receberão a misericórdia, alcançarão a misericórdia. O Senhor já nos prepara para isso também. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Pois bem, irmãos, então, misericórdia, esse é o nosso tema aí da nossa pregação de hoje. Já falamos aí sobre justiça, que foi a anterior, sobre algumas outras bem-aventuranças aí, sobre a retidão, mansidão. Falamos sobre aqueles que são contritos, aqueles que são humildes, pobres de espírito, e hoje nós vamos ver sobre misericórdia. E esta aqui, Mateus 5, 7, é a primeira vez em que aparece a palavra misericórdia no Novo Testamento, tá? É a primeira vez que vai aparecer essa palavra misericórdia, ou misericordiosos, ou misericórdia. E essa palavra, ela lá no grego, ela tem como termo a palavra elemon, que vem da palavra eleel. Então, se você conhece alguém chamado Eliel, então, o significado da palavra Eliel é misericórdia, ou misericordioso, tá bom? Que vem dessa palavra grega eleel, tá bom? Eleel. E essa palavra elemon, que vem aí da palavra eleel, elemon é o adjetivo, por isso que a gente fala assim, e eleel quer dizer a palavra misericórdia, diz respeito àquele que tem misericórdia, ou aquele que mostra misericórdia, que na verdade é aquele que tem compaixão ou é compassivo. O que é misericórdia? A gente ouve por aí. Tem a ver com compaixão. É quando o seu coração, cordius, quando o coração ele se coloca perante a necessidade do outro, Ou seja, significa o que se coloca na posição do outro para ver a sua necessidade ou dor. É isso que significa a palavra misericórdia. Essa palavra aqui, eleel, uma palavra que às vezes a gente fala, o pessoal fala misericórdia, no sentido de brincadeira, mas é uma coisa muito mais profunda do que exatamente um termo aí para poder falar por aí. E comumente na igreja, e aí vamos para o sentido mais teológico dessa palavra, nós costumamos, como cristãos, a falar muito sobre isso. Nas orações, nas pregações como agora,
quando a gente está falando no evangelismo, a gente cita muito duas palavrinhas: graça e misericórdia. A todo momento a gente está falando isso: graça e misericórdia, né? E o que seria então graça e misericórdia? Elas podem ter significados parecidos, mas elas têm definições diferentes, ela tem as suas diferenças. E acho que você já ouviu alguma vez eu falando sobre graça e misericórdia. Hoje a gente vai aprofundar mais sobre isso, né? Graça é quando alguém recebe o que não merece, tá? Graça é quando alguém recebe o que não merece, tá bom? Esse é o termo mais didático que a gente pode falar a respeito do que é graça. E misericórdia? Já misericórdia é quando alguém não recebe o que merece, tá? Há uma diferença. Graça é quando alguém recebe o que não merece, e misericórdia é quando alguém não recebe o que merece, o que merecia. Podemos ainda compreender essa definição melhor dentro de um exemplo. O que seria graça? Suponhamos que um homem é dono de várias terras, várias fazendas cheias de gado. E certo dia ele vai na cidade e ele escolhe um homem pobre, andante da rua, perdido pela rua, que não tem casa, que não tem nada, totalmente pobre, e ele decide dar uma de suas fazendas que tem gado, que tem rebanho, para aquele homem pobre. E fala assim: olha, a fazenda é sua, agora você é dono dela e agora você não é mais pobre, né? Você tem uma fazenda. Então isso é graça. Por quê? Aquele homem pobre merecia aquela terra? Não, né? Não merecia. Isso que é graça. Graça é quando alguém, né, dá aquilo que aquela pessoa não merecia. Graça é a mesma coisa que presente. Quando você ganha um presente, você ganhou uma graça, né? Porque você não era obrigado, a pessoa não era obrigada a te dar aquele presente. Por isso que é chamado presente, né? Você não comprou por aquilo, você somente ganhou. Então é isso que seria graça. Mas o que é então misericórdia? Nesse mesmo exemplo, suponhamos que esse mesmo homem pobre, né, que agora não é pobre, porque ele já tem uma terra, né, um gado. Suponhamos que esse mesmo homem, ele não satisfeito com o que recebeu, ele começa a roubar na calada da noite os gados da fazenda, das outras fazendas daquele homem que deu aquela terra para ele, né? E aquele homem que tem muitas fazendas, que deu aquela fazenda para aquele homem pobre, ele flagra o roubo daquele gado, da sua fazenda, né, por aquele homem, entre aspas, pobre. E aquele homem pobre, então, ao ver que aquele homem está flagrando ali, né, vendo que ele está roubando, ele se arrepende. E ele sabe que vai sofrer graves consequências, ele vai ser preso, porque ele está roubando, né? Mas aquele homem que doou aquela fazenda para aquele homem pobre, ao olhar que o seu gado está sendo roubado, ele fala assim: eu te perdoo, tá? Só não faça mais, mas eu te perdoo, né? E isso é misericórdia. Ou seja, o que aquele homem pobre que estava roubando o gado, entre aspas, pobre, né? O que ele merecia? Ele merecia ir para preso. Mas ele não recebeu o que ele merecia. Então isso é misericórdia. Por quê? Porque alguém teve misericórdia para com aquele homem. Alguém olhou o homem, aquele homem lá que doou a terra, ele olhou para aquele homem, viu que a sua atitude era errada, mas ele se condoeu. Ele tentou entender o motivo por que ele estava fazendo aquilo. E talvez poderia ser inúmeros, né? Talvez porque ele não tinha uma educação de saber que talvez isso é errado, né? Embora que é difícil achar alguém assim, né? Mas, ou talvez porque ele estava desesperado, ou era um costume dele fazer isso, ele não tinha tanta instrução. Mas esse exemplo, ele mostra exatamente isso, que logo isso é graça, porque aquele primeiro exemplo que eu dei, e misericórdia. Aquele homem pobre não era merecedor daquela terra, porque não era dele, não era proprietário, ele não comprou, mas ele merecia também ser punido pelo seu crime, porque resolveu, né, fazer algo errado. E aquele homem, o outro homem, estava no direito
em sua justiça de fazer aquilo. Então, isso é graça e misericórdia. Alguém já disse que graça é o ato de conceder favor imerecido. Já a misericórdia é o ato de reter o castigo merecido. Então, misericórdia, graça tem mais a ver com um ato bondoso para com alguém que não necessariamente cometeu um pecado ou um crime, ou alguma coisa que trouxesse uma consequência, né? Mas misericórdia tem mais a ver com alguém que cometeu algo errado e que merecia algo justo para aquele erro que ele cometeu, mas reteve aquele castigo. Ele não recebeu aquele castigo. Ele foi absolvido, né? Como fala o termo, né, jurídico, né? Embora que a absolvição depende de provas, né, que mostrem que a pessoa não cometeu aquele crime. Mas a misericórdia não necessariamente precisa dessa prova. Pode ser como esse homem que estava no flagra, que ele roubou, mas ainda assim aquele homem teve compaixão de perdoá-lo, teve a misericórdia de perdoá-lo, né? Outro também pode dizer o seguinte a respeito da misericórdia: a misericórdia não é um ato a favor dos bons, mas a favor dos maus. Nunca alguém bom, né? E vamos pensar numa pessoa boa aqui. Pensou? Eu pensei. Pensou não? Não conseguiu pensar em nenhuma pessoa boa que passou por essa terra? Sim. Agora sim, né? Jesus Cristo. Pensemos em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nunca experimentaria o que é misericórdia. Não. Ele não precisa de misericórdia, porque ele não cometeu nada errado. Mas nós precisamos de misericórdia. Então a misericórdia tem muito mais a ver com atos a favor de pessoas más. Pessoas que mereciam algo, mas que foram privadas daquilo, porque alguém teve o quê? Compaixão. Tá bom? Wisby vai dizer que a graça está especialmente associada aos homens em seus pecados, e a misericórdia está especialmente associada aos homens em sua miséria, né? Deus oferece graça, Ele dá um presente a pecadores, e a misericórdia é mais profunda, né? É Deus olhando para a miséria do homem e vindo com a graça dele para poder salvar. John Stott, outro teólogo, vai dizer que estender misericórdia significa reter o julgamento, como eu acabei de falar, né? Não dá aquilo que merece. Mas irmãos, até aqui nós já entendemos. Eu creio que todo mundo entendeu aqui o que é misericórdia e o que é graça, ok? Mas se a gente se aprofunda um pouco sobre esse tema, a gente vai chegar à seguinte conclusão: se eu exerço a misericórdia para com alguém que fez algo errado para comigo, eu não vou estar sempre privando de que a justiça seja feita? Já pensou nisso? Imagine se um policial ele encontra alguém roubando na rua, né? Roubando ou fazendo alguma outra coisa errada no meio da rua, e ele pega aquele bandido, e aquele bandido se assusta porque ele sabe que vai ser preso, e ele chega para o bandido e fala assim: olha, eu te perdoo, vai lá. Isso não seria algo estranho? Na verdade é algo estranho, porque qual é o correto? Imagine se ele estivesse roubando a sua casa, e o policial chega para ele e fala assim: eu te perdoo, pode ir. O que você vai dizer desse policial? Você está doido, né? Está maluco? Ele estava roubando a minha casa, ele saiu com a minha televisão e você deixou, né? Porque exatamente a gente pode dizer que a misericórdia é o inimigo da justiça, né? Porque na verdade aquilo que a gente merece a gente deve receber, quer seja bom, quer seja mal. Isso se chama justiça, né? Se você tem um direito, você deve receber aquele direito. E olha como a gente gosta de direito, né? Mas se você tem um dever, você tem que também o quê? Cumprir com aquele dever, com aquela consequência, com aquela obrigação que você tem. Então a misericórdia, de certa maneira, é o inimigo, né? É o oposto do que é justo, se a gente pensar. E a resposta é sim, pois o que deveria ser merecido a alguém, em termos de pagar, né, as suas dívidas, as suas contas, não é feito. E aí vamos aprofundar mais um pouco. Quero que vocês aprofundem mais um pouco. Vamos mais profundo. Se a misericórdia então é o oposto da justiça, como nós acabamos de falar, então a coisa fica mais profunda, como o pastor Paul Washer vai nos dizer,
que a Bíblia tem um grande problema, sabia? Um grande problema da Bíblia é o seguinte, é que como é que Deus pode ser justo, né? E ao mesmo tempo exercer a misericórdia a um pecador. Já pensou nisso? Como é que um Deus pode ser justo e ele exercer misericórdia a um pecador? Porque se Deus é justo, ele tem que cumprir. É o sim, sim, não, não, né? Ele tem que dizer, errou, paga, porque é a minha justiça. Mas como é que ele pode ser ao mesmo tempo justo e misericordioso? Como é que ele pode ser ao mesmo tempo justo, mas também falar para a pessoa que pecou, ó, eu deveria fazer aquilo, né? Você sabe, né? Mas eu vou te perdoar, né? Eu não vou fazer aquilo que eu deveria fazer. Isso acontece conosco cristãos. Aconteceu já conosco cristãos. Em outras palavras, como Deus pode ser misericordioso e ao mesmo tempo justo? E a Bíblia, né, nos fala exatamente que é atributo de Deus a misericórdia. Salmo 103, versículo 8, se você vai lá e abre a Bíblia, em Salmo 103, 8, você vai ver que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Olha só, coisa maravilhosa, né? Mas depois, lá em Salmo 145, 17, vai dizer que justo é o Senhor em todos os seus caminhos. E aí, como é que fica a coisa, né? Como é que Deus pode ser misericordioso e ao mesmo tempo justo? Logo, se Deus é justo, Ele deveria punir a todos que fazem o mal, de modo algum poderia exercer qualquer misericórdia, porque seria uma injustiça, né? Como eu falei, se um juiz no tribunal, você está lá com uma causa, né? Alguém roubou você. Eu vou colocar uma coisa mais profunda. Alguém matou um ente querido seu, assassinou, né? Tem um assassino lá, tem você, que é a parte da vítima, e tem o juiz ali que vai julgar o caso. E o juiz olha para aquele assassino e fala assim: olha, você matou membro da família daquela pessoa, mas eu vou te perdoar. O que você diria para esse juiz? Você é um juiz injusto, né? Você pode fazer isso? Impossível. Ele matou. Mas, irmãos, Deus fez isso conosco, né? Deus fez isso conosco, eu vou explicar mais na frente. E a pergunta que eu faço então é o seguinte: você prefere um Deus justo ou um Deus misericordioso? Né? E agora? Na verdade, irmãos, esse problema ele tem solução, tá? Tem uma explicação do porquê que Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo e isso não entrar em conflito, né? Não é só porque Ele é Deus, né? É Deus, então jogar para o esquecimento assim, não é Deus. Não, tem uma explicação. E a explicação é o quê? Jesus Cristo. Bom? Por quê? Porque o Senhor Jesus ele vai entrar nessa história para fazer o elo entre a justiça e a misericórdia de Deus. Alguns fatos aqui são importantes para a gente compreender a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo nesse enredo entre a misericórdia e a justiça, tá? O primeiro todos os homens são maus e pecadores, ou pecadores melhor, porque pecaram contra Deus. É isso que está lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carentes estão da glória de Deus. Então, naquele tribunal que eu falei, né, que tinha a vítima, a família da vítima tinha um assassino, nós estamos na condição de assassinos. E Deus é o juiz do tribunal, ao mesmo tempo que Ele é a vítima também. Então, nós somos aquele homem mau, aquele assassino, que cometeu o pecado, porque não tem pecado maior ou menor, tudo é pecado perante Deus. O pecado tem o mesmo peso para Deus, todo pecado leva à morte eterna. Por quê? Porque exatamente isso é dito em Romanos 6:23. Todos os homens são merecedores da justiça de Deus, do castigo de Deus, por causa dos seus pecados. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a
morte. E você sabia que esse é o motivo por que eu e você morremos? Nós morremos por causa exatamente do pecado. E aqui, claro, são os 3 tipos de morte, né? Primeiramente, a morte espiritual, a separação, nós estamos separados de Deus, como diz lá em Efésios 2, estamos separados de Deus, mortos, né? Espiritualmente mortos de Deus, não conseguimos buscar a Deus, não conseguimos entender as coisas de Deus se ela não for revelada a nós. Mas também fala da morte física, que é essa morte que todo dia o nosso corpo vai se deteriorando até chegar ao momento que vai ser o nosso passamento. Mas também a terceira morte, que é a morte qual? Eterna. Que é aquela morte, se aqui nessa vida não cremos em Jesus Cristo, pagaremos o preço, né, por uma eternidade na condenação eterna. Então é essa morte que fala aqui em Romanos 6:23, porque o salário, o ganho, né, o recebimento do pecado é a morte. E esse é o motivo porque todos na face dessa terra morrem. Bom? Mas também aí entra a parte boa nessa história. 3. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus homem perfeito. Isso muda toda a história. Lucas 1, versículo 35 vai nos dizer que quando o anjo chega ali a Maria e fala para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aqui o ente santo, né, a pessoa que iria nascer ali no ventre de Maria, que era quem? Jesus Cristo, é dito que ele era santo, ou seja, justo, né, puro, limpo, sem pecado. Como eu falei, nenhum de nós podemos ser chamados de santos, no termo restrito da palavra. Nós somos feitos santos, mas santos nós não somos, porque somos pecadores. Dependemos de alguém para sermos santos, que é Jesus Cristo. Então Cristo é o homem perfeito. E aqui que entra a história. Por isso que Deus poderia usar de justiça para com Cristo, porque ele era o Cordeiro perfeito de Deus, sem pecado. Por isso que Cristo, então, 4, né, o ponto 4 aqui vai nos dizer: Jesus Cristo era o único que, sendo bom e perfeito, poderia então receber os nossos pecados, o castigo dos nossos pecados, o julgamento, o juízo dos nossos pecados, para nos dar o privilégio da misericórdia de Deus, como está lá em 2 Coríntios 5:21, e nós até decoramos isso aqui na igreja. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não conheceu o pecado, porque ele era santo, né, como nós acabamos de ver, mas ele se fez pecado por nós. Ele tomou naquela cruz, quando Cristo morre naquela cruz, né, como a gente vê por aí as representações de Cristo morrendo na cruz, ele morreu para pagar os nossos pecados, e ali foi um ato de justiça de Deus, né? Porque aquela morte não era para Cristo, mas era para nós, e era para ser uma morte eterna. Mas Cristo, Deus, ao invés de aplicar sua justiça a nós, aplicou-a em Cristo. E por causa que ele aplicou a sua justiça em Cristo, ele pôde então pagar, ser o Deus justo, né? Pagar pelo que era merecido, ao mesmo tempo que aplicar a sua justiça a nós. É como se quando Cristo, né, quando Deus aplica a sua ira em Cristo sobre dos nossos pecados, é como se, já viu aquela cena, né, que alguém está prestes a dar um tiro, né, numa pessoa, e aí chega alguém, entra em cena e faz assim, ó, e recebe a bala, né? Então Cristo foi aquele que recebeu a bala em nosso lugar, e por isso que nós então recebemos a misericórdia de Deus. Deus não nos deu o que nós merecíamos, entendeu? Efésios 2, 4 e 5 vai nos dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos, né, em nossos pecados, mortos espiritualmente, separados de Deus, nos deu vida
pela graça sois salvos. Por isso que graça e misericórdia estão entrelaçadas uma na outra, né? Conclusão: nós só recebemos a misericórdia de Deus porque Ele aplicou a justiça merecida a nós na pessoa de Jesus Cristo, tá? E isso resolve em nossas mentes humanas o porquê Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. E aí eu volto à pergunta: você prefere um Deus justo ou misericordioso? Os dois, né? Tem que ser os dois, porque senão não vai funcionar. Se Ele for justo, nós morremos, né? E Ele não pode aplicar a sua misericórdia se Ele não for justo com alguém. E esse alguém era Cristo. Então eu prefiro um Deus que é justo e misericordioso ao mesmo tempo. E não tem problema Ele ser isso, misericordioso e justo ao mesmo tempo, tá? O Constable ele vai dizer que uma pessoa misericordiosa perdoa os culpados e tem compaixão por outros, porque ela se coloca no lugar do culpado. E foi exatamente isso que aconteceu com a pessoa de Cristo, não foi? Ele não se colocou em nosso lugar? Ele não se fez pecado por nós? Ele se fez isso. E literalmente isso aconteceu com Cristo, porque isso é misericórdia. Enquanto Deus estava aplicando a sua justiça em Cristo, Cristo estava exercendo a sua misericórdia para conosco. Quando imaginamos a cena de Jesus Cristo naquela cruz, compreendemos ao mesmo tempo a justiça e a misericórdia de Deus. Jesus se colocou em nosso lugar para receber a justiça daquele castigo que seria para nós. 1 Pedro 2,24, o apóstolo Pedro vai falar isso, né? Quando ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. E assim, irmãos, que nós experimentamos a misericórdia de Deus, quando cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Cremos naquele sacrifício que Ele fez na cruz lá por nós. Aquele que não nos dá o que merecemos, que seria a morte eterna, mas nos dá o que não merecemos, que é a vida eterna. Porém, tem uma coisa aí muito importante: nem todos receberão a misericórdia de Deus, tá? Como a gente pode ler em Romanos 9,15. Romanos 9,15 ele vai citar algo que Deus já tinha falado com Moisés lá no Sinai, no Monte Sinai, no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 19. Romanos 9,15, e eu vou ler depois no 16, nos fala assim: pois ele diz a Moisés, isso aqui Paulo citando, né, o que aconteceu aquele episódio lá, quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Deus vai dizer assim, o seguinte para Moisés: terei misericórdia de quem eu me aprouver, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me aprouver, ter compaixão. E aí no versículo 16 nós lemos assim: assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Você entendeu como esse versículo é assustador? Você entendeu? Porque note, e aqui no contexto Paulo está falando sobre a questão de salvação, né? Se eu fizer tudo certinho, eu vou para o céu? Não. Se eu vir na igreja todos os dias, eu vou para o céu? Se eu orar a Deus religiosamente, eu vou para o céu? Se eu fazer todos os rituais ali, tudo que é pedido dentro, né? Não. Mas eu vou para o céu exatamente por causa do quê? Do porquê Deus quis exercer misericórdia. Mas aqui o versículo fala: olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser, e compadecer-me-ei de quem eu quiser. Por isso que não depende de quem corre, não depende de quem está fazendo algo para poder chegar ao céu, não depende de quem está ali, né, movendo tudo para poder alcançar a salvação, mas depende somente de Deus nos dar a salvação. E isso é assustador. Por que se Deus não me salvar? Né? Estou perdido.
Ao invés de receber a misericórdia de Deus, aí sim eu vou receber a justiça de Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, isso aqui é assustador para o mundo. Para o mundo é assustador, porque muitos de lá talvez nem experimentarão essa misericórdia de Deus. Mas para nós que somos crentes, muda tudo. Porque nós experimentamos dessa misericórdia. Ao mesmo tempo que esse versículo é assustador, ele também é reconfortante para as nossas vidas hoje como crentes, porque Deus exerceu a misericórdia em nossa vida. E é isso que é Deus. Deus, ele não tem obrigação nenhuma de nos dar qualquer coisa. Se tem algo, como eu sempre falo, que Deus deveria nos dar, é o quê? A morte eterna. E é isso que nos faz ter temor em Deus. Porque tem muitas teologias por aí que estão sendo pregadas como se Deus fosse um quê? Papai Noel, né? O homem do saco, né? Que você chega ali e fala: quero isso, Deus, me dá, oh, maravilha, Deus, né? Quero aquilo, Deus, agora me dá, maravilha, Deus. Mas que não tem nenhuma base na palavra de Deus. Não estou dizendo que Deus não nos abençoa. Não estou dizendo que Deus não está importando com as nossas necessidades ou desejos até. Mas isso não é importante. Tem algo muito mais importante do que Deus te dar coisas, que é Deus transformar seu coração, é Deus revelar essa misericórdia, né, para mim e para você, como pecadores. E se todos que estão aqui creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vocês são felizes, são bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque eles alcançarão, né, a misericórdia, porque nós alcançamos a misericórdia através de Jesus Cristo, né? Nós somos felizes por isso. Versículo 16, aliás, Deus salva uma pessoa porque Ele escolheu usar a sua misericórdia para com ela. Eu falei, Deus não é obrigado a ser misericordioso com ninguém, mas ao mesmo tempo que somos agraciados pela misericórdia de Deus através da salvação, podemos ver que o versículo nos traz uma doce paz, né? O fato de crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador é o fato de que Deus nos conferiu essa misericórdia, como nós lemos em Tito 3, 4 a 7. Vai lá, em Tito 3, 4 a 7. Tito 3. A carta de Tito. Tito 3, 4 a 7 vai nos dizer assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça, né? Lembra? Não por quem corre, né? Por obras que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, irmãos, nós que temos a Jesus Cristo, que fomos passados, né, por esse lavar regenerador, que recebemos essa misericórdia de Deus, somos privilegiados. E isso muda se a gente compreende isso, que não merecíamos a salvação de Deus, de que Deus não precisava nos salvar. Nós compreendemos exatamente quão grande é esse Deus, quão soberano Ele é, quão nada nós somos, e como nós somente precisamos nos curvar a Ele, pedir misericórdia e graça, porque era para todos nós, todos, estarmos na condenação eterna. Por isso que nós voltamos lá para Mateus 5,7. Rodei tudo isso para poder mostrar Mateus 5,7, de que quando Cristo ele está falando sobre a misericórdia aqui, Ele exatamente está preparando o coração dos seus discípulos, não só para o que Ele iria fazer lá na frente, no final do seu ministério, mas para mostrar como eles deveriam agir para com as pessoas à sua volta, né?
Nós vemos que em diversas vezes, não só em Mateus 5,7, mas Cristo várias vezes ele vai voltar a esse tema da misericórdia em suas falas durante a Bíblia, né? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, Lucas 15, versículo 11 a 32. O filho pródigo, o que aconteceu com ele? Ele queria a herança do pai, né? Em outras palavras, o que ele queria do pai? Ele nem estava importando, porque alguém só pode ter herança se alguém morre. Então ele está dizendo o seguinte: ó pai, eu quero o que você tem, mas não importa se você está vivo ou não, entendeu? Eu quero a sua herança. Me dá parte, me dá a minha herança aí, que eu vou ali. Então ele não se importa, né, com o pai, ele se importa com o que ele quer. Ele sai, vai para o mundo, né, começa a gastar tudo, até o ponto de que ele se encontra na sarjeta, né, comendo as bolotas dos porcos, né? O que sobrava ainda, né? O que sobrava das bolotas dos porcos, né? As sobras. Não era nem o que os porcos, era o que sobrava do porco, né? Imagine, você comer o que sobra do porco. E se o porco comesse tudo e não sobrasse? Olha só. E aí depois o que acontece com ele? Ele se arrepende e fala: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. Quem sabe, né? Quem sabe ele me trate não como um filho, mas me trate como um dos seus servos. E ele vai nessa ideia, porque ele está arrependido, né? Ele chega lá no pai: pai, pequei contra ti, né? Contra os céus, contra ti. Trata-me, né, como um dos teus, né, servos. E o que o pai faz? Meu filho, você fez isso mesmo, e agora você vai lá, ó. Você não estava comendo bolota de porco, agora você vai comer de novo. O pai faz isso? Mas o pai teria direito de fazer alguma coisa assim, de falar assim: olha, sai daqui, vai embora, né? Você já tem a sua herança, né? Para mim, para você eu nem existo mais, porque você já levou a herança. Mas o que o pai faz? Vai correndo até ele, abraça ele, né, conforme a parábola diz, e ele fala assim: prepara, né, roupas, né, um anel, calça sandália nele, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho, né, estava perdido e foi achado. E Cristo vai falando essas coisas, né, que pra gente, né, mas isso é injusto, né? Imagine o seu filho, né, bater na sua cara: pá! Me dá o dinheiro, mãe. Me dá o dinheiro, pai. Né? Como é que você trataria ele? É difícil, mas acontece aí. Talvez nossas famílias não, né? Mas acontece em muitas casas por aí. E aí? Então Cristo vai e ele está fazendo esse embate entre justiça e misericórdia, porque ele quer mostrar exatamente isso. Ele quer dizer assim: olha, assim como eu fiz, também façam vocês. Eu fiz aquilo que vocês nunca iriam fazer, que vocês nunca iriam merecer, que foi exatamente não dar aquilo que vocês mereciam. Então, o que nessa vida é um empecilho para que nós possamos exercer a misericórdia? Se a maior misericórdia já foi feita a nós. Por isso que ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Esses misericordiosos são aqueles que compreendem a história amorosa da salvação de Deus pelos homens por meio de Jesus Cristo. Esses misericordiosos são todos os que se acham na condição de não merecedores, né? Exceto dos sofrimentos eternos por causa dos seus pecados. Até aquela, eu sempre brinco, né? Até aquela sua sandália de havaiana, né, que tem um prego assim, ó, você não tem dinheiro para comprar, né? Aquela panela que já soltou o cabo, nem aquilo você merecia. A sua casa você não merecia, né? Que precisa de pintar, está infiltrada, nem aquilo você merecia. Você não merecia nada, nenhum. Mas nós alcançamos essa misericórdia. Por isso todo cristão que entende a profundidade desse conceito do que é a misericórdia é capaz de elemo, né? De ser um Eliel, né? De ser um misericordioso, de exercer essa misericórdia, e por isso eles são felizes. Já viu aquele cristão, né? Aquele cristão feliz, o cara não tem nada, né? O cara tem dinheiro, vive apertos, né? Muitas vezes, é um cristão humilde, mas você vê aquele cristão fervoroso, feliz,
está na igreja, está no culto, para ele não tem, pode estar chovendo canivete, mas para ele está tranquilo, né? Porque ele sabe que olha, não importa o que está acontecendo na minha volta, o que importa é esse privilégio maravilhoso que eu tenho de ser chamado filho de Deus pela misericórdia dele. Isso vale mais do que qualquer coisa que eu não tenho, né? Por quê? Porque nós precisamos chegar nessa compreensão de misericórdia de Deus. Se ganhamos, nada muda. Se perdemos, nada muda. Porque nós não vivemos a nossa alegria, a nossa felicidade, né? A nossa bem-aventurança não está em função do que temos ou do que não temos, mas está em função da misericórdia de Deus. Como Jeremias, no meio daquela lamentação toda, né? Jeremias vendo as mães de Jerusalém, por causa do pecado do povo, cozinhando seus filhos para poder comer. Um dia cozinhavam o filho de uma, no outro dia cozinhavam o filho da outra para não morrerem. Mas, né, imagine, né, a mente, né? Incompreensível isso, né? Era preferível a mãe morrer, né, e o filho morrer do que a mãe fazer algo assim. Mas eles estavam fazendo isso. E no meio daquelas misérias todas, lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 24, vai lá. Lamentações de Jeremias. Vamos ver o que Jeremias falou, né? Lamentações de Jeremias, versículo 3. Capítulo 3. A partir do versículo 22. Aliás, 21. Disto me recordarei o meu coração, e por isso eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. 25. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias está olhando para tudo aquilo e ele escolhe exatamente o meio desse capítulo para poder dizer assim, olha, mas apesar de tudo isso, a misericórdia do Senhor vai se renovar. Eu estou tranquilo que eu estou vendo toda essa miséria, mas isso não tira a minha paz, porque eu sei em quem tenho crido, né? Eu sei, né, como Paulo fala, eu sei em quem tenho crido. Eu sei de que isso daqui é uma fase, eu sei de que isso aqui é passageiro. Eu sei que os sofrimentos aqui da minha vida é passageiro. E Deus vai renovar essa esperança, essa misericórdia na minha vida. Irmãos, nós esperamos por uma eternidade. O que são 80 anos de sofrimento? O que são 80 anos nesse mundo que, se a gente contar ao pé da letra, escrever numa folha de papel, a gente pode contar mais dores e sofrimentos que a gente está vivendo por causa dos nossos pecados do que alegrias. O que são 80 anos, 90, 100 anos, que alguns conseguem chegar, né, 110? O que são esses anos diante da eternidade que Deus nos promete? Então Jeremias olha para tudo isso, olha, eu vou esperar no Senhor, porque algo maravilhoso está vindo. E é isso que Cristo quer nos lembrar aqui. Ele nos chama para ser misericordiosos, porque Ele sabe que, se compreendemos a misericórdia de Deus, vamos ser felizes ao ponto de conseguir exercer essa misericórdia. E rapidamente, para poder finalizar a nossa mensagem, eu queria ver algumas orientações que a palavra de Deus nos dá a respeito da misericórdia, de exercermos misericórdia, né? Primeiro, essa misericórdia deve ser exercida para com todos, conforme Mateus 9, versículos 12 e 13. Mateus 9, 12 e 13 vai nos dizer o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, não quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aqui é a segunda vez que aparece a palavra misericórdia na Bíblia, né? Mateus 5 e Mateus 9. E aqui o episódio que Cristo ele tinha acabado de escolher o publicano Mateus, o coletor de impostos Mateus, para ser o seu discípulo. E aí logo vieram os fariseus
ao lado de Cristo ali, né, dos discípulos, e fala assim, e disseram para os discípulos: olha, o teu mestre aí, ele se reúne, ele com os publicanos, né, e os coletores de impostos, né, e isso é errado, né? Ou seja, vem alguém já com aquele tom de justiça, né? Isso é injusto, né? Como é que esse homem pode ser mestre se ele está andando com gente de quinta, né? E aí, Cristo, né? Ele ouve esse pessoal questionando isso e fala assim: olha, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. E aí ele fala: ide, porém, e aprendei o que significa. E essa expressão ide, porém, era uma expressão usada muito pelos rabinos daquela época para ensinar aos seus discípulos, né, para dizer aos seus discípulos que eles tinham que estudar mais. É como se Cristo estivesse falando, né, para aqueles fariseus: estuda mais um pouco para você expressar as suas ideias, né? Vai lá, ó, ide e aprendei, vai lá, estuda primeiro, né? Porque vocês não sabem o que eu estou fazendo aqui. Eu estou exercendo a misericórdia com esses homens pecadores, né? E aí ele termina falando: porque não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. E novamente, isso é o conceito de misericórdia. Porque os justos precisam de misericórdia? Sim ou não? Não, o justo não precisa de misericórdia. Logo, todos precisam de misericórdia, né? Então, é o que ele estava falando, exatamente isso. Eu não vim chamar justos. Se vocês, fariseus, se acham justos, então eu não vim para vocês não, tá bom? Então você não precisa dessa misericórdia, mas eu vim para aqueles que precisam, para aqueles que estão sedentos pela misericórdia, né? Então é isso que ele está nos ensinando aqui. 2, a misericórdia não somente é para com todos, né? Porque exatamente a misericórdia é para todos, porque não tem nenhum justo, mas ela deve ser desenvolvida por nós cristãos. Colossenses 3, versículo 12 vai nos dizer isso: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aí são várias palavras aqui que a gente não vai citar, mas ele fala de que precisamos ser revestidos como eleitos de Deus, né? Envolve a misericórdia, a eleição de Deus, né? Que nos escolheu, de afetos de misericórdia. E o que é a palavra revestir? A palavra revestir aqui é enduno, que quer dizer vestir, ou figuradamente, aprofundar em algo, investir em algo, ou colocar-se à disposição para algo. É isso que quando fala assim, revestivos, é para que você possa assim, sabe quando você veste aquela roupa, né? Você quer vestir a roupa, você se veste, né? Você se toma daquilo, você se veste daquilo, você recebe aquilo e coloca em si. Então é isso que ele está dizendo aqui. Em outras palavras, desenvolva esses afetos de misericórdia. Comece a trabalhar a misericórdia na sua vida para com as pessoas, principalmente para os da fé, para os cristãos, né? Não adianta falarmos sobre misericórdia se no momento em que nós precisamos exercer a misericórdia, a gente não exerce, né? A gente ora a Deus: ó Deus misericordioso, né? Ó Deus maravilhoso. Mas quando o irmão briga com o outro dentro da igreja, né? Aí a misericórdia termina, né? Ele vai partir para a justiça, né? Justiça, eu fui injustiçado, né? Fui ofendido. E aí acaba a misericórdia de Deus, né? Não pode. E terceiro e último, a misericórdia deve ser aplicada como uma ferramenta na evangelização. 1 Timóteo 1,16, que diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Isso é Paulo falando, para que em mim o principal, né, que ele fala o principal dos pecadores, né, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O que Paulo está nos dizendo é que a misericórdia que ele recebeu do Senhor era para ser usada, conforme as suas palavras, como um meio para que as pessoas conhecessem a longanimidade de Jesus Cristo. Ou seja, se nós somos misericordiosos com o mundo, com as pessoas do mundo que não estão acostumadas a serem misericordiosas umas com as outras, elas vão parar um pouco e falar: ué, que espécie é aquele homem ali? Que espécie é aquela mulher? Será que é ET? Né? Será que vem de outro mundo, né?
Porque elas vão ver, pela nossa atitude misericordiosa, que tem algo diferente. E nós, que muitas das vezes que a gente faz ou toma uma atitude que não é a atitude do mundo, que comumente o mundo faz, qual é a pergunta que geralmente as pessoas do mundo fazem para nós? Tu é crente? Né? Você é cristão? Então é aí que é a sua oportunidade de trazer o Evangelho. Então Paulo está falando exatamente isso. Por esta razão eu recebi essa misericórdia. Para quê? Para que eu, o pecador mais que todos, o principal, pudesse evidenciar na minha vida essa misericórdia. Para que eu servisse de modelo para aqueles que vão crer. Através da pregação da minha vida. Né? Então, irmãos, é isso que Deus nos chama quando Ele, aqui na palavra de Deus, Mateus 5,7, nós somos chamados à misericórdia. Exercer misericórdia não é fácil, porque nós somos pecadores. Nós temos uma carne em nós que quer sempre ser justiçado, né? E quer sempre não ceder. Mas nós precisamos exercer a misericórdia. Muitas vezes a misericórdia, ela tem que ser bem avaliada. Há situações em que a misericórdia é prejudicial até. E eu recomendo que você não seja tão misericordioso assim. Por exemplo, se o banco coloca uma dívida para você lá que não é sua, você tem que pagar agora aqui 50 mil de uma dívida aqui que nós falamos, mas não tem essa dívida, nunca fiz nada, né? Você também não pode chegar e falar, olha, eu vou exercer misericórdia, vou pagar os 50 mil, né? Então, a misericórdia deve ser usada com cautela, tá bom? Porque há momentos em que nós precisamos sim do nosso direito. Note que quando Paulo foi preso, né? Ele usou da sua cidadania romana, né? Lembra? Ali Paulo poderia falar assim, sabe, eu nem vou usar a minha cidadania romana, eles estão fazendo um ato contra mim mesmo, então eu vou usar de misericórdia com eles e vou perdoar isso daí. Não, mas Paulo, olha, eu sou romano. E ele se aproveitou daquilo para poder fazer o que era correto, depois empregar em outros lugares. Mas a questão é que a gente tem que saber ser sábios. Mas a maioria das vezes a gente precisa usar a misericórdia, principalmente nos relacionamentos interpessoais. Porque aí sim a misericórdia precisa reinar no meio cristão. Tá bom? Que Deus nos abençoe e vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pelo pouco que nós podemos compreender hoje a respeito do que é misericórdia. Realmente, Deus, é um assunto muito extenso, é um assunto muito profundo, mas aquilo que nós ouvimos hoje, realmente, Deus, já vai fazer sentido em nossa vida se nós meditarmos mais e compreendermos a profundidade daquilo que o Senhor fez por nós. E ao fazer isso, Deus nos ajuda a poder exercermos misericórdia para com os outros. Porque a Tua palavra diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E um dia nós esperamos alcançar essa misericórdia plena e perfeita quando nós chegarmos no céu. Lá que não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem aflições, e ali estaremos com o Senhor para sempre, e o Senhor será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Em nome de Cristo, oramos por isso. Amém.